A paz do Senhor, meus irmãos, graça e paz. Mais uma vez o intercessor Wellington Lucena vos cumprimenta aqui neste vídeo, trazendo a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo para a plataforma do canal no YouTube, intercessor Wellington Lucena. Meus irmãos, eu resolvi gravar este vídeo agora de manhã. Eu estava lá na minha lavanderia. Ultimamente eu estou orando muito, pagando um preço de oração, fazendo vigília, orando de madrugada. Já comecei o ano, graças a Deus, nesse propósito. E o Senhor me incomodou para que eu viesse trazer uma palavra. Então eu vim aqui na minha casa, vim tomar um banho aqui, escovar os dentes, me arrumar, para voltar ao meu serviço. Mas Deus falou assim: meu servo, eu quero que você leve uma palavra agora para muitos dos meus filhos, através da plataforma, que eu quero que você fale aquilo que eu colocar no seu coração. E eu vou falar aqui, meus irmãos, porque Deus me incomodou e como eu sou um servo dele, eu tenho que fazer. A palavra que Deus me deu está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo 10 ao 13. Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 10 ao 13. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu vou ressaltar aqui o versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Amém. Meus irmãos, por que eu estou trazendo essa palavra aqui de exortação que o Senhor me incomodou? Ontem, eu sempre tenho um costume de visitar muitos canais no YouTube, canais de pessoas evangélicas. Alguns se dizem crentes cristãos, que de cristãos não tem nada, mas eu vou chegar nessa parte lá. Meus amados, ontem eu estava visitando um canal que ele publica muitos testemunhos, experiências de alguns irmãos. E ontem eu comecei a acompanhar um testemunho que o Espírito Santo me incomodou na hora. O Espírito Santo me incomodou. E eu vi que aquele tipo de postagem não era de Deus. Aquilo era coisa carnal. Eu não vou dizer diabólica, mas era coisa carnal. Então, meus amados, o que o Espírito Santo está me pedindo para falar com vocês aqui? Para que vocês venham tomar muito cuidado mesmo nessa reta final. Porque tem muitos canais no YouTube, porque por permissão de Deus, Deus ainda está permitindo que a palavra seja veiculada no YouTube. E tem muitos irmãos que estão postando experiências, falando que são coisas de Deus e não são. Tem muito crente carnal que posta na plataforma falando: Deus me falou isso, Deus me falou aquilo, ou vem trazer experiência, e não é de Deus, é coisa da carne. Porque muitos estão querendo se promover na internet, entendemos? Mas eu estou falando aquilo que Deus tocou no meu coração. Deus falou: vai lá e fala tudo aquilo que é para você falar. Não estou aqui querendo gerar contenda, entendeu? Porque isso não é de Deus. Deus me livre, espírito de contenda, que isso não é coisa de Deus, isso é coisa de Satanás. Eu estou vendo muito crente aí na internet provocando contenda nos seus canais. Eles estão pegando vídeos de outros crentes, falas, vídeos, dizeres de outras pessoas que são crentes e estão fazendo vídeo em cima disso. Então está uma baixaria na internet, tem muita contenda, tem muito disse-me-disse. Tem irmãos que quando eles vão gravar algum vídeo, eles não falam nem da palavra de Deus, não abrem nem a Bíblia, não citam um versículo, um capítulo, nada. Só chega aí, começa a descer o pau no irmão, começa a falar de crente, faz vídeo baseado no desonrando, desrespeitando um irmão, outra irmã. Gente, está uma baixaria
Tá uma baixaria nesse YouTube ultimamente. Deus me perdoe, que o Evangelho de Cristo está sendo envergonhado. E eu vou falar uma coisa que Deus me tocou. Não brinca com Deus, não brinca com o mundo espiritual, porque o mundo espiritual é coisa séria. Tem muita gente que está brincando com Deus, está brincando com a palavra do Senhor, está brincando com o mundo espiritual. O diabo está usando a boca. Entendeu? Eu estou falando aqui que Deus está me tocando. O diabo está usando a boca, sim, de muitas pessoas que se dizem crentes e estão levando contenda. E tem outros ainda que estão embarcando ainda na onda dessas pessoas que se dizem crentes aí. Entendeu? E está pegando e está indo para o canal e está ainda colocando mais fermento ainda, provocando mais contenda. Eu vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Isso não é de Deus, não. Quando eu vi esse testemunho ontem, que uma pessoa postou, na hora o Espírito Santo me incomodou. Você sabe por quê? Porque eu sempre tenho pedido a Deus para me dar discernimento de espírito. E Deus tem me dado, o Espírito Santo tem me honrado. Graças a Deus. O Espírito Santo tem me honrado. Porque na hora que eu escutei aquele testemunho, eu falei, isso não é de Deus. E para confirmar, não que eu seja covarde, eu poderia comentar lá, falar assim, ó, isso não é de Deus, só que eu fiquei quieto. Passou-se pouco tempo, eu vi que algumas pessoas entraram lá e comentaram falando assim, ó, tá muito estranho isso aqui, tá estranho demais, porque eu tô vendo isso aqui, tá acontecendo isso, e eu tô vendo que não é coisa de Deus isso aqui não. Meus amados, eu vou explicar por que eu não entrei. Não é que eu seja covarde, não. A gente tem hora que tem que ter sabedoria. Isso é coisa de sabedoria. Então às vezes a gente tem que ver as coisas e ficar calado, orar a Deus e orar, ou então sair fora daquilo. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, o espírito de enganação tá demais nesses últimos tempos, principalmente na plataforma do YouTube. Eu não vou ser hipócrita de falar que eu não visito esses canais, que eu visito, mas é por permissão de Deus. Então eu tenho visitado muitos canais aí, eu tenho visto muito crente, que Deus é testemunha, eu não gosto de mentir. Eu tenho entrado em muitos canais, eu tenho visto aí, ó, crente falando mal do outro, entendeu? Tem irmão entre aspas, né? Porque Deus está peneirando, Eu só estou vendo lá, ó, você vai e visita o canal, aí a pessoa começa a fazer o vídeo, pega um irmão e começa só a descer a lenha, ó, falando mal, e os outros, e tem muitos lá que vão no comentário só botando lenha na fogueira. Aí eu visito o outro e estou vendo a mesma coisa. São pouquíssimos que estão pregando a palavra. Pouquíssimas pessoas. Você já entra no canal, a pessoa não faz uma oração, a pessoa não fala a palavra de Deus, aí fica 20, 30, 40, faz uma live até de 3 horas, só descendo a lenha, ó. Descendo a lenha de crente, meus irmãos. Eu vou ler aqui o que está lá em Provérbios. Provérbios, no capítulo 6, no versículo 16 ao 19. Eu gosto de falar as coisas baseadas na palavra. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Olhe para vocês ver o versículo 19, na parte B. E o que semeia contendas entre os irmãos. Isso aí o Senhor abomina, meus amados. Eu vou falar uma coisa para vocês, cuidado com o espírito de contenda. Crente que está levando briga na internet, que fica semeando contenda entre os irmãos. Vocês estão percebendo aqui que eu estou trazendo exortação, mas em nenhum momento eu estou citando o nome de ninguém. Quem é espiritual vai identificar. E eu vou falar outra coisa também. A pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ela consegue identificar aqueles que estão na carne, aqueles que o diabo está usando a boca. Deus me livre de contenda dessas pessoas. E eu nem vou citar nome aqui, eu poderia, mas eu nem vou citar nome porque a carnalidade está tão grande que se você citar alguma coisa, a pessoa vai lá no canal dela e começa a gravar um vídeo e o diabo usa a boca e começa já a provocar, porque hoje em dia é assim. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. A gente tem que vigiar na nossa língua, entendeu? Tem que vigiar na nossa língua porque a coisa está tão feia.
Eu não quero desrespeitar ninguém, eu estou falando tudo aqui através da palavra. Olha o que está escrito lá em Salmos. No Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão que desce a orla de suas vestes. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, baseado na palavra. Tem hora que eu acompanho esses canais aí, porque tem hora que esses irmãos são usados por Deus. Entendeu? Tem hora, pode até ser espantoso o que eu estou falando, mas tem hora que Deus usa a boca deles, mas tem hora que eles dão a boca para Satanás. Eu vou dar um exemplo aqui, baseado na palavra também. Nos evangelhos tem uma parte que o Senhor Jesus Cristo, quando ele estava com os apóstolos, tem uma parte que o Senhor Jesus, ele reuniu os apóstolos lá e perguntou assim, vocês que estão aí levando a palavra, o que as pessoas dizem sobre o Filho do Homem? Aí alguns falam, Senhor, alguns falam que o Senhor é o profeta, um grande profeta, alguns falam que o Senhor é Elias. Aí tem uma hora que João, o que acontece? João, ele pega e fala assim, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Aí tem hora que o Senhor Jesus pega e fala com ele, bem-aventurado é tu, João, porque quem revelou a você foi o Espírito, foi o Pai que estais no céu. Só que tem um próprio momento que o Senhor Jesus ele começa a revelar de fato qual seria a missão dele na terra. E o próprio João, que teve uma hora a revelação do céu a respeito de quem era o Senhor Jesus, que é o Filho de Deus, o próprio João é usado por Satanás, que fala, não, Senhor, de maneira alguma acontecerá isso com o Senhor. Aí o que o Senhor Jesus fala? Fala assim, aparta-te de mim, Satanás, porque tu não conheces os planos de Deus. Irmãos, então isso é para vocês olharem na palavra, que o próprio João, o apóstolo, perdão, não foi João não, foi Pedro, viu? Olha, tá vendo? O Espírito Santo até corrige a gente. Eu falei João, não é João, porque João é o apóstolo amado. Foi Pedro, estou fazendo a correção aqui, foi Pedro, me perdoe aí. O próprio apóstolo Pedro, ele foi usado, ainda bem que o Espírito Santo na hora ele corrige. Por isso que a gente tem que estar antenado. O apóstolo Pedro teve uma hora que ele foi revelado por Deus de que o Senhor Jesus era filho do Altíssimo. Então Jesus perguntou, Pedro, ele perguntou lá, o que as pessoas falam de quem eu sou? Aí todo mundo falou, aí o apóstolo Pedro falou, Senhor, tu és o Filho do Deus Todo-Poderoso, tu és o Cristo, o Filho do Deus Todo-Poderoso. Aí o Senhor Jesus pega e fala, parabéns, Pedro, porque quem revelou a ti foi meu Pai que estais no céu. Mas tem uma hora que o próprio apóstolo Pedro é usado por Satanás. E o que acontece? Aí o Senhor Jesus pega e o repreende e fala, afasta-te de mim, Satanás, porque não conhece os desígnios de Deus, mas somente aquilo que está essas coisas terrenas. Então Pedro foi usado uma hora por Deus, mas uma hora foi usada por Satanás. E é o que está acontecendo muitas vezes. Tem uns que se dizem profetas aí no YouTube que eu já vi que Deus usa. Pela misericórdia Deus ainda usa. Só que tem muitas vezes que a maioria das vezes ou é o diabo ou é a carne. A pessoa não tem nada de Deus. Eu vou dizer por quê. Porque o orgulho tem entrado no coração, a soberba. Meus irmãos, tome cuidado com o orgulho, tome cuidado com a soberba, porque isso derruba muito crente, viu? Derruba muito crente, porque eu já vi muita pessoa que Deus começa a usar, começa a crescer o ministério, aí a pessoa deixa, o coração inflar, ela acha que ela é alguma coisa. Eu vou dizer alguma coisa, eu vou dizer para vocês por experiência o que eu tenho feito com Deus. Quanto mais a gente é usado, mais a gente tem que se humilhar, porque o diabo ele é sujo. É neste momento que Deus está te usando que você tem que tomar cuidado, porque a gente não é nada. Se a gente ainda está sendo usado por Deus e Deus tem nos honrado, tem feito de nós porta-voz da tua palavra, é para que a gente venha glorificar o nome do Senhor Jesus, porque nós não somos nada. Entendeu? A gente não é nada, a gente é porta-voz, a gente é servo. Quem tem que ser honrado e glorificado é o Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Porque foi Ele que morreu na cruz. Nós, pela misericórdia de Deus, somos resgatados.
Eu vou ensinar uma coisa para vocês aqui que eu sempre tenho feito. E tá vendo que o Espírito Santo nesse instante me corrigiu. Porque eu preguei aqui, falei de João, e não é João, é o apóstolo Pedro. Meus irmãos, quando vocês orarem, peça para Deus ungir o ouvido, entendeu? É igual eu falo. Eu sempre falo assim: Senhor, em o nome de Jesus, ó Espírito Santo, venha ungir os meus ouvidos para que eu venha reconhecer a tua voz. Me torne sensível à tua voz, Espírito Santo, para que eu não seja enganado por Satanás. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, faça com que eu reconheça a tua voz sempre. Faça com que eu me torne sensível e que a minha mente, os meus ouvidos venham reconhecer a tua voz. Meus amados, comecem a orar nesse propósito, para que vocês não venham ser enganados. Porque quando vocês orem nesse propósito de reconhecer a voz do Espírito Santo de Deus, vocês podem ter certeza, em o nome de Jesus, com toda certeza eu falo, que vocês serão familiarizados com a voz do Espírito Santo de Deus. E para terminar aqui, amados, eu vou dizer outra coisa. Vou deixar a Bíblia ali. Vou dizer outra coisa para vocês. A gente tem que tomar cuidado com a língua, igual está escrito lá na carta de Tiago. Sabe por quê? Porque a língua é o membro mais perigoso que nós temos. Entendeu? Através da língua sai bênção e maldição. Então a gente tem que vigiar demais. E tem gente que vai perder a salvação por conta da língua. A gente tem que saber refrear. A Bíblia fala que aquele que consegue domar a língua, ele se torna um varão perfeito. Porém, nenhum de nós somos perfeitos. O único perfeito é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, cada dia mais, a gente tem que buscar a Deus e falar: Senhor, refreia a nossa língua, tira aquilo, meu Deus, que atrapalha a minha comunhão com o Senhor. Meus amados, toda oração que eu faço, a primeira coisa que eu falo é: Senhor Jesus, eu te entrego o meu corpo, minha alma, meu espírito. Eu entrego a Ti. Espírito Santo de Deus, interceda por mim com gemidos inexprimíveis. E venha me santificar, santifica a minha língua, santifica a minha boca, Senhor. Porque eu sei que a língua condena, a boca é perigosa, a língua é um membro pequeno, mas ela contamina todo o corpo. Então vamos orar nesse propósito, meus queridos, de pedir a Deus para que venha refrear a língua, entendeu? Que a gente tem que tomar muito cuidado. Com o que a gente fala, o que a gente fala. Eu trouxe exortação aqui, porém eu não falei nome de ninguém. E eu vou falar outra coisa também, viu? Tem irmãos que estão preocupados mandando e-mail para mim, que às vezes eu compartilho, eu publico no meu próprio canal alguns vídeos lá de outros canais. Eu vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos, não se preocupem comigo. Primeiro, a salvação ela é individual, entendeu? Aí a pessoa fala: mas eu fico preocupado, que o irmão às vezes posta uma coisa de um canal que todo mundo fala contaminado. Às vezes não é não, meus irmãos, eu tenho discernimento de espírito, entendeu? E vou falar uma coisa, eu postei um vídeo nesses dias de um ministério aí, de um canal de um ministério que tem muita gente atacando, mas eu vou falar uma coisa, eu estou averiguando, tem muita coisa ali que é de Deus, Eu não vou falar que é coisa do diabo, porque eu ainda não tive acesso a todos os vídeos do canal, mas pelo que eu tive acesso a alguns vídeos, tem muita coisa lá que é de Deus, viu? E eu compartilhei, eu publiquei no meu canal um vídeo desse canal aí, que tem o apóstolo, vou falar uma coisa, eu compartilhei porque eu defendo a visão deles, porque eles defendem a sã doutrina. Eu sou uma pessoa que, eu já falei aqui no meu canal, eu defendo a sã doutrina, porque a santificação não é só na alma e no espírito não, a santificação é no corpo. O Senhor Jesus Cristo, Ele quer o nosso corpo santificado, a nossa alma e nosso espírito. Não tem essa coisa de que Deus só quer o coração não, isso é balela, isso é mentira do diabo. A pessoa tem que santificar no corpo, na alma e no espírito. Só que eu vou fazer o seguinte, eu não vou brigar, eu não vou contender para aqueles que gostam de usar essas coisas do mundo, ou seja, maquiagem, que gosta de raspar a cabeça, que gosta de usar roupa curta, que gosta de usar rede social. Eu não vou contender, sabe por quê? Porque a palavra fala que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Então não é obrigação nossa ficar batendo boca com esse povo que às vezes mulher quer usar maquiagem, homem quer usar bermuda, homem quer jogar futebol, ficar idolatrando aí time de futebol, essas coisas. Eu não vou contender, porque quem convence é o Espírito Santo.
Entendeu? Não adianta a gente ir lá fazer vídeo, bater boca, pegar e ficar se expondo a pessoa falando: ah, essa pessoa é Jezabel, essa pessoa vai para o inferno. Não adianta. Você sabe o que você faz? Ora pela vida dessa pessoa, meu irmão. Não adianta você ir lá no seu canal e ficar batendo boca com a pessoa falando que ela vai para o inferno, essas coisas não. Porque quem convence é o Espírito Santo. É igual eu já disse aqui no meu canal. Entendeu? Quando eu aceitei Jesus em 2009, eu era um crente que eu seguia essa tendência de ter muita vaidade. Eu era um crente muito vaidoso. Entendeu? Eu passava alisante no cabelo. Eu fazia minha sobrancelha, eu usava roupa colada, calça colada, eu usava cordão, usava pulseira, e estava na rede social, entendeu? Só que eu desviei, foi por permissão de Deus. Só que quando eu reconciliei de novo com o Senhor Jesus, que já faz um ano e poucos meses, quando eu reconciliei, o Senhor colocou no meu coração para eu seguir a sã doutrina, e eu tenho seguido, e Deus tem me honrado, eu tenho me aproximado mais de Deus, o Espírito Santo tem me usado mais, e eu vou falar outra coisa para vocês aqui. Depois que eu reconciliei com o Senhor Jesus agora, vou falar uma coisa para vocês aqui, eu estou falando tudo aquilo que Deus está pedindo, eu estou falando. Eu tive experiências com Deus que eu ainda não trouxe nesse canal e eu nem vou trazer. Sabe por quê? Porque eu não quero servir de deboche para os críticos. Eu vejo uns irmãos e umas irmãs aí que vêm trazer experiência espiritual e vem uns críticos lá e detona e fica caçoando, faz chacota. Eu não vou fazer isso. Entendeu? Porque Deus mesmo falou: não faça isso, não se exponha dessa maneira. Isso é uma coisa que eu tenho, é eu e você. É uma coisa que eu tenho com você. Eu só permiti para você ter essa experiência espiritual, meu irmão. Deus falando comigo, meu amado, meu filho. Eu só permiti para que você tenha essas experiências espirituais, para que você venha se apegar ainda mais e ficar firme na rocha, porque está tendo muita enganação e tem muita gente que por conta de escândalo vai se desviar. Crente fraco vai se desviar, só que você está na rocha. E eu permiti que você tivesse essas experiências espirituais para você ver que o reino espiritual, ele é verídico. Então, meus irmãos, eu poderia trazer aqui coisas que aconteceram comigo, e não foi só visões não, que graças a Deus eu tenho o dom da visão, foi coisas que aconteceu assim, agora no reino material, agora aqui, do jeito que a gente está, na carne. Entendeu? Manifestações espirituais aconteceram na minha frente, coisas que aconteceram, só que eu não vou trazer aqui no meu vídeo, porque se eu trazer, os críticos vão entrar aqui e vão escandalizar, e eu quero que Jesus me mata agora se eu estiver mentindo aqui, me mata na frente agora, porque aconteceram manifestações espirituais na minha frente, entendeu? Na frente aqui, da carne mesmo, meus olhos aqui, viram coisas espirituais, só que eu não vou trazer. Eu poderia estar trazendo isso aqui, só que eu não vou trazer porque tem gente que não tem essa capacidade de acreditar e eles fazem chacota. Mas eu falo com vocês uma coisa: o mundo espiritual, ele é real. Eu não zombo de pessoas que têm experiência com Deus, de pessoas que foram arrebatadas, simplesmente eu vou respeitar. Se a pessoa estiver mentindo, ela vai prestar conta com Deus, porque a palavra fala que os mentirosos não herdarão o reino do céu. Entendeu? Tem irmãos que postam na plataforma que tiveram arrebatamento, eu creio. Tem muitos que estiveram, e eu vou falar uma coisa, a pessoa até teve mesmo, só que ela aumenta. Ela aumenta, tem gente que teve uma experiência com Deus, só que ela coloca coisa ali, e o Espírito Santo identifica, testifica, gente. O Espírito Santo testifica com a gente. E para terminar aqui este vídeo, eu vou falar outra coisa para vocês. Como é que Deus, ele é tão bom e misericordioso. Eu sou uma pessoa que eu fui espírita, kardecista, durante 11 anos. Quando eu estava no espiritismo, eu vi pessoas lá. O espiritismo que mais tem é pessoas inteligentíssimas, entendeu? Pessoas de alta graduação acadêmica, com mestrado, doutorado, médicos, juízes, advogados. Então eu tenho contato com esse tipo de gente. Assim, com esse tipo de público, até hoje, eu tenho amizade com ateus, tenho amizade com essa gama de pessoas que estão numa alta graduação intelectual e profissional. E eu vou falar uma coisa, meus amados, por que eu estou falando isso? Eu sou uma pessoa que eu sou cristão, eu sou um servo de Deus, fui resgatado da homossexualidade.
O que aconteceu na minha vida, eu sou um milagre de Deus, sou um milagre, entendeu? Eu estou falando isso não é para me exaltar não, mas é para eu glorificar ao Senhor Jesus e pela misericórdia, porque o que eu mais vejo na igreja evangélica são pessoas humildes, é igual fala lá na primeira carta aos Coríntios, que Deus escolheu os pequenos para confundir os sábios. Eu sou uma pessoa que muita gente chega para mim e fala assim, o pessoal me chama de Lucena, né? É uma certa liberdade. O pessoal fala, Lucena, você é um cara que era para você ter um desenvolvimento profissional muito grande, porque eu vejo em você uma grande capacidade. Eu vou falar uma coisa, eu sei. Eu sou uma pessoa que era para eu ter alcançado de maneira profissional e intelectual um nível muito acima. Só que eu não quis, sabe por quê? Porque eu obedeço a vontade de Deus. Se eu fosse fazer a minha vontade, às vezes não estava nem nessa cidade aqui, ó. Se eu fosse fazer a minha vontade, eu não tinha aberto lavanderia, eu não estaria nessa cidade, eu estaria num patamar muito alto. Mas, porém, eu resolvi obedecer ao Senhor Jesus Cristo. Eu preferi obedecer, fazer a vontade de Deus. Entendeu? E é raro, gente, que eu vou nessas igrejas evangélicas, o que mais tem é pessoas humildes. Pessoas humildes, uma pessoa igual eu, uma pessoa intelectualizada, uma pessoa que tem um alto grau intelectual, isso é raro acontecer. Então eu sei que a misericórdia de Deus na minha vida é a misericórdia, e eu ainda glorifico mais ainda porque eu tenho experiências espirituais que são poucas pessoas que têm, uma pessoa no patamar igual eu, entendeu? Por isso que eu acredito que Deus usa sim, Deus usa muitos desses pequeninos para confundir esses que se acham sábios. Deus usa muitas pessoas pequeninas, pessoas que não têm instrução, pessoas que às vezes até analfabetas, esses que Deus mais usa. E eu glorifico a Deus porque Ele me usa, entendeu? Igual eu falei, eu sou uma pessoa letrada, eu sou uma pessoa altamente intelectualizada, porque eu leio muito, eu tenho contato com muita gente, do alto escalão aí, converso, tem muita gente que me admira a minha inteligência, admira a minha capacidade, a minha formação, entendeu? Só que eu preferi obedecer à voz do Senhor. Essas pessoas chegam para mim e falam assim, rapaz, por que você não vai lá para os Estados Unidos? Você é um cara que você ia ganhar muito dinheiro se você fosse para lá, que você é muito inteligente. Eu falo, eu não vou, porque Deus falou que é para eu ficar aqui no Brasil, Deus falou que é para eu ficar aqui nessa cidade, porque eu estou fazendo a vontade de Deus. É igual o Senhor Jesus Cristo, quando Ele desceu lá do céu da glória e veio para a terra, Ele veio fazer a vontade do Senhor, não foi a dele. É assim que o servo de Deus ele faz a vontade do Senhor Jeová, do Pai Todo-Poderoso. Então, meus amados, essa é a palavra que eu tenho aqui colocado para vocês de exortação. Tome cuidado com os falsos profetas, porque vai surgir demais e já está surgindo aí na plataforma. Cuidado com esses crentes contendeiros, cuidado com essas pessoas aí que faz canal no YouTube ou faz um vídeo aproveitando, entendeu? Pega outro crente, isso é vergonhoso, isso é vergonhoso. Vocês deviam levar a palavra de Deus, não é ficar causando contenda aí, envergonhando não. Aí a pessoa fala, meu irmão, mas é porque você não está na minha pele, aí que você tem que ser diferente. Eu sei, se a pessoa está atacando, vai atacar. O que a palavra de Deus fala? Que nada há que fique encoberto, que toda a verdade ela vai ser revelada. Se a pessoa é um falso profeta, não precisa ir lá no seu canal para você ficar batendo boca não, tentando se atolar e igualar essa pessoa não, ela está sendo envergonhada, e é o que está acontecendo aí. Então, meus amados, peço orientação a Deus, porque nós estamos vivendo agora um momento de muito engano, muita enganação, muitos falsos profetas, entendeu? Essa é a palavra que Deus me tocou, e eu só falei aquilo que Deus me tocou. Não quero aumentar, tudo aquilo que Deus me tocou eu falei aqui, entendeu? Que os irmãos fiquem com a paz do Senhor, vamos fazer uma obra, evitem a contenda, sai desses canais que tem contenda, que isso não é de Deus, isso é coisa do diabo, entendeu? Se você não está escutando a voz do Espírito Santo, ore que o Espírito Santo, se ele estiver dentro de você, se você é uma pessoa que nasceu de novo, ele vai falar com você. Então é essa a palavra, que o Espírito Santo venha falar mais nos corações de cada um dos irmãos. Eu agradeço por essa oportunidade maravilhosa. Me perdoe se eu falei alguma coisa aqui, mas eu falei aquilo que Deus me tocou. Então nesta manhã maravilhosa, que todos fiquem com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus.
Eu agradeço a todos, amém. Acompanhem o canal Intercessor Wellington Lucena, vejam os vídeos. Eu já enviei para o canal Evangelismo Online aquilo que Deus tocou no meu coração, mais um relato. Daqui uns dias eu creio que o irmão André vai publicar, e que todos fiquem com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.